Oi, gente, eu sou a Thali. Gente, o vídeo de hoje vai ser gravado assim à luz do dia. Eu queria fazer uma estética diferente. Tipo, a gente é amigos aqui. E aí eu vou falar sobre a minha experiência com o retorno de estudos. Bate palma. Enfim, vou tirar esse óculos porque tá dando reflexo. E eu só uso esse óculos pra lente de luz azul. Comprei na Shein. Só comentando aleatoriamente, comprei na Shein porque às vezes meu olho doía. Tenho que passar no oftalmologista? Eu tenho, mas eu uso só pra trabalhar porque eu trabalho no computador. Enfim, continuando, queria falar... Por que eu queria falar sobre estudos e tudo mais? É porque a gente aqui tá numa vibe de falar sobre os hábitos, sobre se permitir, sobre não deixar se fracassar. Sobre não ter medo de fracassar, mesmo que fracasse, tá certo? Enfim, dito tudo isso, eu vou comentar o que me motivou, né? Basicamente, ontem eu queria voltar a estudar programação e eu fiquei um pouco frustrada. E por que eu fiquei frustrada? Porque, assim, eu sou iniciante, assim, na área de programação. Eu comecei ali por 2021 e o que ocorreu? Eu comecei no meio de 2021 a faculdade, durou 2 anos minha faculdade, eu fiz um estágio de 1 ano e meio, e depois eu fui para uma empresa, fiquei 3 meses, e essa é a segunda empresa pós-estágio que eu entrei e fiquei 1 ano. Então, ou seja, pós-estágio, essa é a segunda empresa que eu fiquei e que eu fiquei mais tempo, né? Dito tudo isso, eu fui contatada para trabalhar nessa empresa para ir me aperfeiçoando dentro dela, né? Então, ou seja, eu não fui lá para atuar com JavaScript, sei lá, C Sharp, TypeScript, Angular, que era o que eu atuei no estágio, ou na minha vaga anterior, que era um full stack, mais full stack mesmo, porque no estágio era tipo trabalhos separados. E aí eu fui contratada meio que para mexer com outra ferramenta que eu não tinha aptidão, ou seja, eles queriam contratar pessoas para essa ferramenta porque ele tinha pouca pessoa de mercado ou porque eles queriam aprimorar essas pessoas dentro da empresa. Fez sentido? E aí eu já tô há bastante tempo, já tô há 1 ano nessa empresa, ufa, graças a Deus, e aí eu pretendo agora voltar a focar e a estudar os meus objetivos pessoais de programação. E aí, por quê, né? Por quê? Porque, tipo assim, antes eu já tinha um objetivo muito específico de alcançar uns cargos específicos, como, sei lá, especialista front-end ou engenheira de software. Qualquer coisa, se vocês quiserem, eu respondo pra vocês aí nos comentários, basta perguntar, mas não é o foco do vídeo, por isso eu não vou prolongar. Após o meu estágio e faculdade acabar, eu não fiquei dando tanta atenção realmente a colocar meus cursos em dia. Eu dei mais atenção a procurar uma vaga e me estabilizar na empresa. Não digo que eu já tô tipo, nossa, craque, mas eu já estou melhor, né? Eu fiz um job rotation, agora eu mexo um pouco com documentação, mas eu também atuo em Apex, PLSQL, eu também atuo com Maker lá dentro da empresa e tudo mais. E aí, tipo, eu passei por cada pedaço da empresa, consigo atuar nele, mas ainda assim é 1 ano de experiência, precisa passar mais tempo de experiência profissional para ir se aperfeiçoando mais, né? Pelo menos é o que eu acredito. Só que atualmente eu me vejo a ponto de voltar a estudar conceitos para ir para minha área que eu gostaria, que é de especialista front-end ou de codificação mesmo. Vamos diminuir. Eu queria ser uma desenvolvedora que codifica de verdade. E aí com os pontos tipo React, Angular, TypeScript, C Sharp, ou até mesmo um Java, né? Assim. E aí, ontem eu fui pegar para estudar C Sharp e eu queria muito pegar, assim, uma documentação e já começar a desenvolver um projeto do zero e tudo mais. Mas eu me vi perdida, eu me vi não sabendo começar, eu me vi tendo que pegar um curso na Udemy para rever os conceitos do zero. E tá tudo bem, eu acho. E aí aquilo me deixou frustrada a ponto de querer deitar e dormir. E aí eu fiz isso, eu deitei e fui dormir. E hoje eu tô voltando pra voltar a rever esses conceitos, né? Eu tenho realmente um curso na Udemy de Angular, um de React, um de C Sharp, entre outros de TypeScript e tudo mais. E aí eu coloquei em mente que eu vou rever esses cursos do zero
para aprender. Só que isso bateu um pouco de frustração, porque eu pensei, será que eu não reforcei esses assuntos na minha cabeça? E aí, nesse ponto que eu queria também chegar. Então, como programação, né? Tá tudo certo. Às vezes você dá uma decaída. Eu aperfeiçoei outros tópicos da minha área, eu consegui me estabelecer numa empresa e outras coisas demandavam atenção naquele momento. E eu acredito que eu tenho que olhar isso com bons olhos. Mas ontem não foi esse olho, com esses olhos que eu olhei. Eu olhei com um olhar de frustração, de indignação e de incômodo de pensar que eu teria que ver os cursos do zero para reaver alguns conceitos. Mas hoje, estando mais tranquila, eu me encontro aqui na frente do meu PCzinho e tudo mais, para voltar a estudar, para voltar a colocar esses pingos nos is. E aí, saindo um pouco desse tópico de programação, de TI, se vocês quiserem eu posso falar mais sobre, vamos voltar pro tópico de estudos, hábitos, constância, que a gente fala de não ter medo de fracassar, essas coisas, etc. Né? Eu acho que é muito importante você realmente não se comparar com os outros. Eu começo por aí. Ontem, por que eu dei uma frustrada? Porque eu tenho pessoas à minha volta que quando elas vão estudar, elas usam documentação, aí elas já começam um projeto e tudo mais, e tá tudo bem elas fazerem desse jeito. E se você precisar dar um passo para trás para dar 2 passos para frente, você faça isso, né? E eu acho que é sobre isso também, né? Quando a gente fala, não se permitir fracassar, porque a gente tem que ver que não tá bom naquilo, a gente precisa voltar atrás e tudo mais, né? Então, quando eu falo assim, não se comparar, é porque muitas vezes vai ter sim gente mais proeficiente ou gente que tá um pouco mais na frente que você, mas não significa que você não vai ficar proeficiente ou tão bom quanto aquela pessoa, tá ligado? Aí eu queria vir aqui, esse foi um vídeo também de desabafo, né? De falar que eu fiquei muito indignada. Não, eu fiquei com um sentimento de frustração de ter que reaver os conceitos. Mas como eu divido muito isso, é uma coisa que eu penso muito, que eu não tenho que me deixar desmotivar porque eu não tô tão boa quanto tal pessoa, algo do gênero, e que tá tudo bem eu ter meu tempo. Aí eu pensei, vou levar esse tópico pro canal. Eu vou levar essa experiência para outras pessoas. E também vai que tem outros desenvolvedores por aqui, né? Que se veem nesse mesmo patamar de terem que ter focado sua atenção em outras coisas. Estão voltando a rever conceitos do zero, porque a cabeça dá uma esquecida às vezes, para reforçar novamente. Eu acho que tá tudo bem esquecer, tá? Mas eu acho que quanto mais... por exemplo, se eu tivesse saído do meu estágio, da minha última experiência profissional e mantido nessa área de codificação, hoje os conhecimentos eles estariam mais enraizados na minha cabeça. E também se eu tivesse continuado a fazer algum curso ou projetos pessoais, né? Mas a questão é que eu acabei não fazendo. Então também isso é um ponto de atenção. Se você tem alguma coisa em específico da sua vida e você precisa demandar atenção para outro, tenta manter a constância diária de pelo menos ver, nem que sejam uns 30 minutinhos daquele conteúdo específico. Eu fico pensando hoje em dia que isso poderia estar me ajudando agora. Se eu tivesse mantido, sei lá, visto funções, talvez eu não teria praticado, mas eu teria o conceito na cachola, tá entendendo? Se vocês têm alguma experiência semelhante, divide aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Vídeo de desabafos. E eu espero que no próximo vídeo eu até divida com vocês, que eu estou mais proeficiente, assim, na área. Tipo assim, nossa, vi um vídeo aqui, e eu já voltei aí à ativa. Mas acreditamos que também não precisa ser sem corrida. A gente não precisa ter... Pra estudo, eu não consigo colocar essa meta de objetivo pessoal de tipo, cara, eu já tenho que estar pica porque tem que ser gradativo. E eu sinto que eu acabo impressionando. Tipo, o curso tem 30 horas. E eu tento insistentemente não ficar pensando, nossa, se eu estudar 2 horas por dia, eu acabo esse curso em tantas semanas. Que eu tento não pensar nisso. Porque o curso é bom você ver, analisar, fazer testes em sites, por exemplo. Não tô falando só de programação, tá? Testes em qualquer coisa que seja, refletir sobre aquele negócio e voltar, ou a fazer anotações, resumir tudo mais e depois voltar para aquele conteúdo, porque você só assistir e não praticar o conteúdo que você está estudando, ele não vai impregnar e tal, né? Enfim, eu espero que vocês possam acompanhar aqui na jornada de também redescobrimento disso. Eu estou pensando em fazer mais um dia para postar vídeo no canal, mas aí eu vou focar na minha jornada de autodescobrimento na área de programação, de redescobrimento na área de programação. E eu espero que vocês gostem. Esse foi o vídeo de hoje.
E curte, comente, compartilhe. Se tiverem alguma dúvida, comente. E se vocês estiverem passando por uma situação que vocês ficaram, poxa, era pra estar pica nisso, ainda não tô, comenta também. Porque antes de eu começar esse canal, eu pensei, eu deveria ser uma pessoa muito pica, influenciadora pra estar começando um canal no YouTube. Mas ainda não. Mas aí eu comecei. E a gente vai aprimorando gradativamente, né? Mas obrigada, gente. Tchau, tchau e até o próximo.